Pessim crucis de limites nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Comemoramos hoje a solenidade da Epifania do Senhor, o dia em que Jesus se manifesta, né? Isso significa, né, a palavra Epifania, manifestação a todos os povos do mundo, simbolizados nos Reis Magos, né? Agora, na leitura, na recitação, né, do breviário de hoje, né, na liturgia das horas, sabem que quando os padres rezam, né, ou religiosos rezam as vésperas, a oração à noite, no final da tarde, tem um momento em que se reza o Magnificat de Nossa Senhora. E antes disso tem uma antífona, né, como as antífonas que a gente reza antes das orações, aí, né, sei lá quando vai rezar o Trimpo Erorum, Salmo 2, né, tem uma oraçãozinha antes de começar o Salmo. E hoje, no dia da Epifania, antes de começar a rezar o Magnificat de Nossa Senhora, a antífona é assim: hoje a Igreja se uniu a seu celeste esposo, porque Cristo lavou no Jordão o pecado. Para as núpcias reais correm magos com presentes, e os convivas se alegram com a água feita vinho. Então, a primeira vez que eu vi isso daqui, eu falei, cara, que confusão é essa, né? Porque é festa dos Reis Magos, né? Festa de quando vêm esses sábios do Oriente para adorar o menino Jesus em Belém. E fala que hoje a igreja se uniu ao seu celeste esposo, porque Cristo lavou no Jordão o pecado. Não é hoje, é mais para frente. Nesse caso, agora, esse ano vai ser amanhã a festa do batismo. Depois, para as núpcias reais, correm magos com presentes. Fala, tudo bem, aí acertou. E depois, e os convivas se alegram com a água feita vinho. Sério, logo depois que eu tinha me ordenado, eu li isso e falei, cara, não tem nada a ver, parece. Mas depois você vai pensando, vai meditando mais, e são os momentos, digamos assim, em que ocorre uma epifania de Cristo, em que ele se mostra, né, nos Reis Magos, aqui ele se mostra a todos os povos. No batismo do Jordão, aparece, o céu se abre e vem uma voz do céu e fala, este é o meu filho amado. Deus manifestando quem é o seu filho, Jesus Cristo. Vem uma pomba, né, o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre ele. Então também é uma manifestação pública, né, clara, de quem é Jesus. E depois, no primeiro milagre lá que ele faz, transformando água em vinho em Caná da Galileia, fala que esse foi o primeiro dos sinais de Jesus, né? E ele manifestou, a Epifania, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, acho que pode ser bom para nós ver toda essa festa de hoje, não só como um acontecimento concreto, né, de um dia determinado em que os magos foram adorar Jesus, mas como uma festa grandiosa, né, que simboliza a união desse Deus que veio até nós, que nasceu, né, da Virgem Maria, que se manifesta o seu poder, a sua graça, a sua glória, para que nós renovemos então hoje e falar, Senhor, eu quero que você se manifeste a mim também, eu quero que você apareça a mim, que você mostre quem é você, o seu poder, a sua graça. Então, como tem essas três festas juntas, né, podíamos dizer numa só, Epifania propriamente dita dos Reis Magos, o batismo e a festa de Caná, o milagre de Caná,
a ideia do recolhimento é como na homilia, vou ter que falar da Epifania mesmo, né, dos Reis Magos. Então, agora, na primeira meditação, a gente fala do batismo, umas ideias sobre o batismo do Senhor, onde ele se manifesta, e na segunda meditação, né, no próximo do meio-dia, falamos das bodas de Caná. Pode ser? Se não puder, vai ser assim mesmo, porque é o que eu preparei, né? Então, vai ser desse jeito. Bom, então, pensando no batismo, né, do Senhor, podíamos dizer, né, todos os evangelistas falam, de alguma maneira, né, de um modo mais ou menos parecido, do batismo de Jesus, mas podíamos pensar, né, existe um antes do batismo, um durante e um depois. Quando São Lucas, por exemplo, vai descrever o batismo de Jesus, ele dá uma longa introdução antes, falando quando foi o batismo, como foi, depois ele conta, mas ele começa assim, no início do capítulo 3, dizendo, no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, enquanto Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí começa a falar o que João ia pregando, que ele falava da conversão, e que aí um certo dia apareceu Jesus e foi batizado por ele. Então, mas queria que nós pensássemos no antes do batismo primeiro. E toda essa explicação da situação geográfica e histórica em que aconteceu o batismo. Então, como para ver que Jesus se une à nossa vida concreta. Deus se faz homem numa situação concreta, num lugar concreto e num tempo concreto. No 15º ano do Império de Tibério César, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, depois até outros, né, o irmão Filipe, Itureia, Traconítide, que a gente nunca ouve falar, mas tudo muito preciso. Lisânias, tetrarca da Abilene. E, junto com isso, né, fala de todo o poder civil, o imperador, quem era o imperador em Roma, quem era o rei de Israel, quem era o governador, né, o representante do imperador lá em Israel. Depois fala do poder religioso também, enquanto Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Dá toda a situação e o poder, quem mandava, né, no país? Os políticos e a igreja, podemos dizer, né, agora, né, seria assim. Enquanto tinha tudo isso daí, fala, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus é dirigida para um desconhecido. Deus que podia ter falado para o imperador, Deus não podia ter aparecido lá para o Tibério César, convertido ele manda já logo de cara que se converta o império inteiro. Podia ter aparecido para o Herodes, para o Pôncio Pilatos, ou para o poder religioso, para Anás e Caifás. Não, mas ele vai escolher a sua palavra, vai dirigir a sua palavra a um homem desconhecido. A gente conhece, né, porque São Lucas tinha falado dele antes, né, a gente conhece a história da igreja, né, a atuação, depois a vida de São João Batista. Mas para o povo de Israel era então um desconhecido que vivia perdido lá no deserto. Alguns falam que pode ter tido até uma convivência, né, algum relacionamento com aquela comunidade de Qumran, que vivia no deserto, em grutas mesmo, lá distante de todo mundo. A palavra de Deus é dirigida para quem Deus quer. Então, essa é uma primeira coisa para que nós meditemos. Às vezes nós podemos achar que a gente tem que ser alguém importante, ter algum cargo, que ter alguma tarefa especial.
morar num lugar especial, diferente. Quem sou eu aqui, perdida, desconhecida em São José dos Campos? O que vai falar? Deus fala com quem Ele quer, dirige a sua palavra para missões especiais, como tinha, imagina a missão especial de batizar o próprio Filho de Deus. E Ele escolheu um homem desconhecido. Então, para que nós não nos sintamos nunca desprezados, esquecidos por Deus, mas também, ao mesmo tempo, para que nós tenhamos os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, que pode vir de uma pessoa que a gente não dá nada para ela. Sabe, alguém fala alguma coisa de Deus, essa daqui falando, se fosse, sei lá, alguém importante da igreja, um bispo, um papa, aí sim eu vou dar atenção. Não é que às vezes a gente dá atenção por uma coisa que alguém fala pelo cargo da pessoa e não pela pessoa em si, e não pela verdade que ela está proclamando. Mas se eu falo um negócio, tem uns que vão dar atenção, nossa, é padre que está falando. Outros na minha casa, por exemplo, não dão importância, não querem nem saber. Se o Papa fala a mesma coisa, fica tudo diferente, né? Teve uma vez, por exemplo, que eu falei um negócio que eu tinha lido num livro, mas era uma coisa meio assim, borderline, teologicamente falando, né? Então, falei em casa, heresia, não sei o que, descer a lenha. Aí passou um ano, mais ou menos, fui fazer um retiro com o Padre Francisco, e o Padre Francisco falou a mesma coisa, todo mundo, nossa, que bonito, anotando, né? Não, é Padre Francisco, não está certo, porque eu também concordo que as coisas que ele diz são melhores do que as minhas, mas não era o fato, é quem está dizendo, né? E aqui Deus escolhe não o Anás ou Caifás, os sacerdotes, não o Tibério César ou Pôncio Pilatos ou Herodes para falar, mas escolhe uma pessoa desconhecida, sem nenhuma moral no povo. Então, Senhor, será que você não está falando às vezes para mim através de gente que parece que não tem importância, que eu desprezo e não dou atenção? Então, isso é a introdução, né? Antes de São Lucas começar a descrever a cena propriamente do batismo de Jesus. E aí nós mudamos para São Mateus, quando ele conta, né, mas de um modo parecido com os outros, como é que Jesus foi batizado. Então, estava lá João Batista pregando um batismo de conversão para as pessoas, e então, diz São Mateus, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão até junto de João para ser batizado por ele. Mas João queria impedi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, por ora, deixa, é assim que devemos cumprir toda a justiça. E João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, nele está o meu pleno agrado, meu bem-querer, ponho todo o meu amor. Então, o que nós podíamos tirar, né, meditar para a nossa vida dessa cena do Evangelho? São muitas coisas, mas queria destacar duas. Uma é essa frase que aparece aqui em São Mateus, que de fato, né, João viu Jesus chegando, reconheceu que era o Messias e falou, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Não é uma frase que a gente pode dizer também ao Senhor? Mas, Senhor, eu que tinha que fazer isso, que tinha que trabalhar, você que faz as coisas por mim, você vem a mim. Pensemos nessa frase, né? Pensando, Jesus vem a nós. Jesus vem a mim pessoalmente, vem na comunhão, vem através da sua palavra, veio há 2000 anos.
morreu e ressuscitou, vai vir outra vez na segunda vinda. A iniciativa da nossa santidade é de Deus, que manda o seu Filho. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e enviou o seu Filho, vítima expiatória dos nossos pecados. Esses dias, acho que foi ontem também, na leitura do breviário, tem outro texto, né, na parte do ofício de leituras, em que tem um texto da Sagrada Escritura e outro texto, né, um discurso, uma homilia de algum santo, né, algum texto importante da história da igreja. E ontem foi um de Santo Agostinho, de um sermão dele. E ele falava assim, ó, caríssimos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, que desde a eternidade é o Criador de todas as coisas, nascendo hoje de sua mãe, tornou-se nosso Salvador. Por sua vontade, nasceu hoje para nós no tempo, a fim de nos conduzir à eternidade do Pai. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Para que o homem comesse o pão dos anjos, o Senhor dos anjos se fez homem. Hoje se realizou a profecia que diz: céus, deixai cair o orvalho das alturas e que as nuvens façam chover o justo. Abra-se a terra e germine o Salvador. O Criador tornou-se criatura para encontrar o que estava perdido. O homem pecou e tornou-se culpado. Deus nasceu como homem para libertar o culpado. O homem caiu, mas Deus desceu. O homem caiu miseravelmente, Deus desceu misericordiosamente. O homem caiu por orgulho, Deus desceu com a sua graça. Deus vem a nós. Consideremos essa bondade infinita do Senhor. Meu Deus, eu não mereço que você venha a mim. É a frase de São João Batista. Eu é que deveria ir, Jesus, e tu vens a mim. Eu é que deveria me esforçar e fazer isso e fazer aquilo para subir ao céu, mas você se faz homem. Você que toma a decisão e se aproxima de mim. E depois de ser batizado, acontece esse evento, essa manifestação, essa epifania, em que o Espírito Santo desce em forma de pomba, vem sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu bem-querer. Esse acontecimento do batismo se repete em cada batismo. No nosso batismo, é como se acontecesse isso. Essa é a manifestação de Deus. O céu se abre, nós recebemos o Espírito Santo. Abre no sentido de abrir um caminho entre Deus e cada um de nós, entre o céu e a terra. Vem o Espírito Santo, né? A gente recebe o Espírito Santo com todos os seus dons ao receber o sacramento do batismo. É como que vem a pomba que pousa sobre nós. E se ouve a voz do Pai: este é meu Filho amado, a minha filha amada. Eu me sinto amado assim por Deus. É que já falamos isso tantas outras vezes, mas é que acho que muda todo o panorama da vida espiritual, do relacionamento com Deus, quando nós passamos a nos sentir, passamos de nos sentir cobrados para nos sentir amados. Pode ser que a nossa vida espiritual seja muito marcada pela cobrança, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Deus vai me pedir, Deus vai me julgar, Deus... E é certo que algumas coisas a gente tem que fazer, né? Mas não deveria ser como que a base mesmo da minha vida, saber que Deus me ama, né? Com amor de Pai. É isso que o nosso Padre fala, né? Do sentido da filiação divina como fundamento da vida espiritual.
Perdão, Senhor, pelas vezes que eu coloco o fundamento no meu esforço, no que eu vou ser cobrado, então que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, e me sinto super responsável para fazer tudo, para cuidar de tudo, para lembrar de tudo, não deixar escapar nada. E parece que isso, esse meu esforço, esse meu estar ligado em tudo, é que vai me santificar, vai me salvar. E a base, o fundamento, nosso Padre falou tantas vezes, o fundamento da nossa vida espiritual é o sentido da filiação divina, o sentir-se filho, sentir-se filho amado. Podia acontecer isso, quando a gente está meio agitado, correndo para lá e para cá, desesperado, preocupado com algum problema ou triste com alguma coisa. Imagina, falando, calma, o céu se abriu já para mim, vem pomba, Espírito Santo pousou sobre mim e Deus está falando, essa é minha filha amada, fica tranquila, ponho todo o meu agrado, todo o meu bem-querer. No meio da agitação, se sentir amado e amar é o que pode nos dar paz. Depois, São João, falávamos antes do Evangelho de São Lucas, que faz aquela preparação do batismo do Senhor, falando da situação histórica em que se encontrava. Depois, a cena do batismo, segundo conta São Mateus. E depois do batismo, fala São João, dizendo que João viu Jesus que vinha ao seu encontro e falou, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Depois que de mim vem um homem, ele falou, é dele que eu falei, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia, eu também não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. E João ainda testemunhou, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Está vendo? Então ele já está falando de algo que aconteceu no passado. Eu vi que o Espírito Santo veio sobre ele. Pois eu não conhecia, mas aquele que me enviou disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza no Espírito Santo. Então ele se encontrou com Cristo e dá testemunho, fala, eis o Cordeiro de Deus, e vai levar os seus discípulos a serem discípulos de Cristo. João Batista dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter se encontrado com Ele no batismo. Então é a terceira fase, terceiro momento, um antes do batismo, um durante o batismo e um depois do batismo, que leva João Batista a dar testemunho, a pregar até a morte, falar a verdade sem medo de nada nem de ninguém. E aqui podemos pensar, se nós tivemos o nosso encontro com Cristo, no nosso batismo, e nas várias manifestações de Deus na nossa vida, eu dou testemunho mesmo de Cristo. Claro que todos nós já fizemos muito apostolado, já falamos muito de Deus, demos aulas de doutrina, tanto tempo em casa, mas atualmente, hoje, meu Deus, eu estou dando testemunho. Será que eu não me cansei, não parei um pouco de anunciar a palavra de Deus, de falar para as pessoas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Essa situação que você está, esse pecado, esse problema, o Cordeiro de Deus está aqui, ele tira esses problemas. Então, tudo isso que falávamos é dentro da festa da Epifania. Podíamos ver como uma epifania do Senhor, toda essa cena do batismo. Jesus que se manifesta, ou seja, ele se manifesta a nós, se aproxima de nós, mas ele manifesta quem ele é, o seu modo de agir, o seu modo de ser e o seu modo de agir. Por exemplo, a primeira aqui, Deus escolhe a pessoa escondida. Estava o pessoal importante, Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, mas Deus escolhe uma pessoa desprezada por todo mundo que vive escondida no deserto. Isso é uma manifestação de Deus, um modo de ser assim, meu Deus, você escolhe
pessoas que não estão de acordo com o nosso padrão, né? Que a gente parece para nós que você vai escolher essa ou essa. E o seu padrão é outro. É uma manifestação de Deus isso, é uma epifania de Deus que mostra como Ele age, como Ele é. Depois, a frase de João Batista, que fala, eu deveria ir a ti, tu vens a mim. Mas tu vens a mim é outra manifestação, é um modo de como Deus age. Ele que vem a nós, não fica lá parado esperando, falando, vamos ver se essa pessoa quer saber de mim ou não quer, se ela vem atrás, se ela se esforça ou não se esforça. Depois nos ama, nos chama de filhos. Essa é uma manifestação do Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade que se apresentam lá no Rio Jordão. Deus é assim e age dessa maneira. E depois leva as pessoas, né, a fazer apostolado, a pregar. Eis o Cordeiro de Deus. Né? Eu vi e dou testemunho. Então, que essa cena do Evangelho possa nos ajudar, né, a ver como Deus é e como Deus atua. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não vejo a sua manifestação, não te reconheço. Talvez por não meditar muito na sua palavra, por não considerar ler, mesmo lendo o Evangelho, ler de uma forma muito rápida, né, para cumprir. Tem que ler, então eu vou ler rápido. Que as palavras da Sagrada Escritura nos levem a conhecer quem Deus é e como Deus atua. A perceber nessas palavras a manifestação, a epifania do Senhor. Maria Santíssima ela meditava todas as coisas, né, no coração, meditava a palavra de Deus, os acontecimentos, que ela nos ensine a meditar também as coisas no coração, porque Deus está continuamente se manifestando, se epifaniando, acho que não existe essa palavra, né? Mas é como se Ele está se manifestando o tempo todo para nós, mostrando o seu modo de ser e de agir. E com a graça de Nossa Senhora, nós o reconheçamos na palavra de Deus e nos acontecimentos da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.